Lineu Tomás, um dos mais experientes advogados e jornalistas políticos, fala para a TV Impacto com exclusividade sobre a sua impressão a respeito de uma pesquisa de encomenda que projetou Requião como primeiro colocado em relação a uma futura eleição de 2018 para governador, para senador, buscando com isso ressuscitar um morto político. Há muito comentário sobre essa pesquisa, nessa questão, digamos assim, temporal. O Requião perdeu há pouco tempo, digamos aí, há 8 meses atrás, um pouco mais, uma eleição pro Beto Richa. E estava em queda politicamente. E aí, de repente, se faz uma pesquisa e ele aparece em primeiro lugar em tão pouco tempo, realmente é de se admirar. E agora, por outro lado, foi a Paraná Pesquisa que fez, nosso amigo Murilo. E eu não acredito que o Murilo tenha feito, digamos assim, manobra na pesquisa, etc, etc. Eu acredito também aí que tem um componente de uma reação muito grande em função dos últimos acontecimentos políticos, que pesou, de repente, para o lado do Requião. Embora eu esteja admirado dele sair, digamos, de estar lá atrás e, de repente, se transformar, chegar no primeiro lugar, para o governo, para o Senado, etc. Realmente é uma coisa de pensar. Como é que você está vendo a atualidade em relação ao governo Beto Richa? Eu vejo que o governo Beto Richa atravessa uma má fase, muito difícil, em função da greve que houve, em função do arroxo econômico geral, no país inteiro. E acho que todos os governadores estão sofrendo o mesmo problema, estão tendo as mesmas restrições, inclusive o Beto. Um agravante dessa greve dos professores, que resultou numa bateria de ações, inclusive do Ministério Público e da opinião pública e da mídia, principalmente, contra o governador Beto Richa. Eu acho que aí o componente político também é muito grande em relação a uma busca de desprestígio do governador Beto Richa. Ligado a Ratinho Júnior, o que você poderia dizer em relação ao futuro político do jovem deputado e representante do Paraná em termos federais? Será candidato a prefeito? Sonha ainda com uma candidatura a governador? Eu sou um dos dirigentes do PSC, do partido do Ratinho Júnior. Nós estamos formatando uma expansão do partido para uma candidatura do Ratinho Júnior ao governo do estado. Isso é sabido, ele nunca escondeu isso. Nós temos hoje, pasmem vocês, mais ou menos 250 pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito em todo o Paraná pelo PSC. É um número considerável que eu acho que poucos partidos ou nenhum atingiu esse índice. E nós vamos para uns 250 ou mais, 270, se Deus quiser. E estamos também nos preparando para a Prefeitura de Curitiba o ano que vem. De que maneira? Vamos fazer uma pesquisa em maio, mais ou menos, e junho, para nós vermos como que está a situação do deputado Ratinho Júnior em relação a uma candidatura a prefeito de Curitiba. Uma pesquisa muito mais qualitativa do que quantitativa. E não sabemos ainda, pode ser que ele venha a ser candidato a prefeito de Curitiba, dependendo dessa pesquisa que o PSC pretende fazer o ano que vem. Qual outro assunto de destaque na política paranaense que o Lineu Tomás gostaria de deixar registrado? Olha, o fato mais relevante, mais importante da política no Paraná e que com repercussão nacional é a queda do prestígio do PT e dos seus gurus, do Lula, Zé Dirceu, mesmo aqui no Paraná, da Gleisi Hoffmann, que estiveram há 3, 4 anos atrás no auge do poder e hoje estão numa derrocada tremenda. Nunca vi um partido subir tanto em tão pouco tempo e cair tanto em tão pouco tempo. Lineu Tomás, para encerrar, uma frase política para o público
pensar e refletir em relação ao futuro? Eu quero repetir aqui, Luiz, o grande, o espetacular jornalista falecido Jaumir Bettig, que disse o seguinte: o PT era um partido de preso político e hoje é um partido de político preso. Natinho, o nome que sempre acompanhamos em nossa vida jornalística, sabemos de uma causa que há 23 anos continua pendurada na justiça, envolvendo o seu nome e a Ordem dos Músicos do Brasil. Como é que está esse problema? Olha, Luiz, em primeiro lugar, saudar você e a TV Impacto, que é no momento que falta tanto espaço para que a gente possa externar o pensamento, e a TV Impacto, parabéns pela iniciativa. Quero crer que vai ter o espaço que merece, porque nós não temos espaço nas redes existentes. Bem, Luiz, aquele assunto da Ordem dos Músicos que você, de alguma forma, você contribuiu para que chegasse onde chegou, ou seja, não pela demora, mas o respeito a nós enquanto músico, enquanto artista, e também a imprensa livre, né? A imprensa que na ocasião em que eu fui violentamente proibido de cantar, isso nos anos 90, meu Deus, o Impacto, que na época tinha outro nome, que era Curitiba Hoje, deu o espaço que eu precisava para mostrar ao público de Curitiba e do Paraná o que estava acontecendo com o cantor Natinho. Pois bem, eu movi uma ação de indenização por dano moral contra a ordem, que me prejudicou, me proibiu de cantar nos anos ainda antes do 2000, né, 1988, tramitou nas instâncias judiciais, e como eu fui inocentado do que eles me impuseram, culminou mais tarde com uma ação de indenização por dano moral. Pois bem, em 96 houve o trânsito em julgado, ou seja, o processo acabou, eu ganhei o direito de receber indenização, que seria 100 salários mínimos, pela Justiça Federal. Até hoje eles estão recorrendo, mas finalmente, Luiz, entendeu-se a quarta vara da Justiça Federal que o bem maior que a ordem possui, que pode responder para o prejuízo que me causou, é a sede em Brasília da Ordem dos Músicos do Brasil. Pois bem, está naquela fase, Luiz, de penhora e avaliação. Já houve a determinação da Justiça de penhorar a sede em Brasília, que vale cerca de 5 milhões de reais. A minha ação não chega a tanto, mas é o bastante para mim continuar cantando sem nenhum precalço financeiro. Então, Luiz, está na fase, segundo a doutora Soraya Túlio, titular da Quarta Vara Federal, quando ela determinou agora a emissão de precatório ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil. E esse precatório foi cumprido, falta agora a juíza determinar o leilão. Então a sede da Ordem dos Músicos pode ir a qualquer momento leilão, e com isso eles correm e vão pagar, porque eles têm dinheiro escondido, Luiz. É mais um lava-jato na Ordem dos Músicos do Brasil, que falta descobrir onde está o dinheiro dos músicos.